Eu tenho uma palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Espero que o Espírito de Deus consiga traduzir tudo aquilo que Ele falou comigo nesses dias que estive meditando na palavra do Senhor. Abra comigo uma palavra bem conhecida dos irmãos. Josué, capítulo 14, verso número 7. Diz assim a palavra de Deus: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cardes Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite aos nossos corações. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre um tema que me chamou muita atenção esses dias, quando eu me deparei com um momento que passei. Vamos orar. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer e te exaltar, e quero, Senhor, entregar nas tuas mãos a tua palavra, esse culto de adoração que o Senhor tem colocado diante de nós nessa noite. Pai, fala conosco, como tu tens falado através dos louvores, através da adoração. Vem, ó Deus, abençoar-nos nessa noite mais uma vez, que a tua palavra, Senhor, ela venha de encontro às nossas necessidades, ó Deus, e nós possamos, ó Pai, realizar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nos abençoa e nos prospera nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. O tema dessa noite é esse que está na tela daqui: a sala de espera de Deus. Eu me deparei nessa semana com um problema, que eu fui a um consultório médico fazer um dos exames ali com o meu médico cardiologista. Cada 6 meses eu vou, né? E fui nessa consulta, e estando ali, eu percebi que já se passava meia hora do horário que tinha marcado, e conhecendo o médico e conhecendo a decência dele, ele não gosta de atrasar, ele não gosta de atender os seus clientes muitos minutos depois.
Mas o tempo foi passando, 40 minutos. Aí eu fui lá e perguntei para a moça: moça, o médico está aí? Falando: o doutor está aí sim. Eu falei: já fazem 40 minutos que eu marquei. Houve um pequeno atraso aí, mas ele já vai atender já. Aí já vou eu sentar lá de novo. E passa 45, e passa 50 minutos, e passa 55, e passa 1 hora. E eu toda hora no relógio: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E nada desse médico me chamar. E me fez pensar. Depois de mais de 1 hora ele veio me atender. Me fez pensar. Quantas vezes aconteceu comigo e acontece com você. Nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos que as coisas atrasem. Ficamos preocupados olhando para os nossos relógios, olhando para a nossa agenda do nosso dia. E nesse tema que eu trouxe, me fez pensar nessa mensagem dessa noite. Porque quando a gente entra na sala, a gente tem expectativa de receber tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. E quando a gente entra na sala de Deus, a gente aguarda as promessas do Senhor. Quando a gente entra na sala de Deus, a gente tem expectativa de que Deus cumpra os seus propósitos, cumpra as suas promessas naquilo que eu estou precisando. Por quê? Porque nós vivemos e estamos diante de 2 tempos nesses dias. Nós estamos vivendo o tempo do Cronos e o tempo Kairos. O tempo do Cronos é o tempo do homem, e o tempo Kairos é o tempo de Deus. Então, diariamente nós temos que fazer uma escolha. Quando nós estamos na sala de espera de Deus, nós temos que fazer uma escolha: ou eu tomo o tempo do Cronos para a minha vida, que é o tempo do homem, ou eu espero no tempo Kairos, que é o tempo do Senhor. Você já parou para pensar que essa verdadeiramente é a decisão que nós temos que tomar? Porque quando eu olhei para esse texto, eu olhei: meu Deus, Caleb demorou 45 anos para receber uma promessa. Não é 45 meses ou 45 dias, é 45 anos. Você já parou para pensar nisso? E quando eu folhei a Bíblia, eu cheguei à seguinte conclusão: Abraão e Sara demoraram 25 anos para receber a promessa do seu filho. Aí comecei a ver que Jacó teve que esperar 14 para ter a sua mulher. Comecei a pensar em Davi. Davi precisou esperar 12 anos, depois que foi ungido rei, 12 anos para tomar conta do reino. Foi ungido por Deus, mas não podia tomar posse do reino. Esperou 12 anos, e depois 12 anos para tomar o trono de Judá, e teve que esperar mais 7 para tomar o trono de Israel. E às vezes a gente está lá em casa, a gente está falando com a esposa: puxa vida, eu recebi uma promessa do pastor uma certa vez, ou do irmão, ou da irmã. Puxa, já faz 2 anos, 3 anos e nada aconteceu. Eu acho que
O pastor não falou a verdade, não. Eu acho que o irmão não disse algo que era de Deus. Irmãos, Deus me fez trazer essa mensagem nessa noite para você pensar. O problema está em Deus? Não. O problema está em nós. O problema está em mim e está em você. Porque Deus tem todo o tempo do mundo. Nós precisamos do tempo, mas Deus, Ele tem tudo aquilo que Ele precisa, está nas mãos dEle. Mas talvez você pergunte, pastor, por que Deus trabalha assim? Irmãos, é a sua escola, é o seu jeito de ver o aperfeiçoamento na minha vida e na sua. Eu olho para a vida de Caleb e vejo que o tempo não deixou ele apagar as promessas do Senhor. O tempo passou, mas o tempo foi o instrumento para trabalhar no coração de Caleb, como o tempo é um instrumento para trabalhar no meu e trabalhar no seu coração. Sabe por que a gente tem problema? Sabe por que a gente se confronta? Porque nós vivemos num tempo imediatista, no tempo do fast food, tem que acontecer agora. Vamos lá comer um lanche. Nem aquele, mas ali demora meia hora para fazer um lanche, já está assim já. Não, vamos naquele, vamos no McDonald's mesmo, porque lá é rapidinho. Às vezes. Vamos fazer aqui no micro-ondas, que é mais rápido. A gente está vivendo esse tempo. Nós não estamos sabendo esperar o tempo do Senhor. Porque o mundo, o trabalho, as pessoas, o seu chefe, ele quer tudo para ontem. Isso traz para a gente, para dentro de nós, algo que não é bom. A gente quer receber de Deus para ontem. A gente quer receber de Deus nessa semana. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na maturidade dentro do nosso coração. Obrigado, varão. Deus trabalha na maturidade para que você seja um servo dependente da graça do Senhor. Deus quer com que você busque. Imagina você, se toda hora que a gente pedisse, Deus falasse, está aqui meu filho, está aqui meu filho. Você seria que nem uma criança. Nós não desenvolveríamos dentro de nós aquilo que o Pai está fazendo. É o amadurecimento espiritual dentro dos nossos corações. Irmãos, Caleb não deixou passar no esquecimento a promessa do Senhor. Ele se lembrou dela 45 anos atrás. Você se lembra quando alguém te fez uma promessa há 10 anos atrás? Você está lembrando dela ou não? 15 anos atrás? 10 anos? Está lembrando com 15? Com 20? Ou você já sepultou esse sonho? Esse desejo? Esse homem, ele recebeu essa palavra e não fez com que um tempo envelhecesse o seu espírito, irmãos.
Ele não deixou com que aquele espírito jovem que ele tinha naquele tempo, quando ele estava com 40 anos, envelhecesse. Mas ele ainda continuava alimentando a sua vida com aquela palavra que ele recebeu um dia. Irmãos, nós precisamos entender esse trabalhar de Deus na nossa vida, porque se a gente não entender esse trabalhar de Deus, a gente vai padecer, a gente vai sofrer, a gente vai ficar aflito, a gente não vai entender que Deus não cumpre as suas promessas. Deus sabe a hora certa para chegar na sua vida. Deus tem o tempo exato, porque se Ele está demorando, é porque Ele está trabalhando na minha vida e na sua. Agora, antes de Deus te usar, antes de Deus fazer através de você, no seu exterior, Deus primeiro vai trabalhar o meu e o seu interior. Antes de Deus te usar como um homem, como uma mulher de Deus para esse tempo, Deus precisa primeiro trabalhar dentro da gente. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, porque nós vivemos num mundo em que a mentira reina, nós vivemos num mundo em que Satanás é o príncipe desse mundo, e ele tenta fazer com que nós achemos que o mundo é a forma como nós devemos viver. Mas nós nascemos de novo, o Espírito de Deus reina dentro de você, você agora é uma nova criatura, você tem novos pensamentos, você tem uma nova forma de agir, de ver, de enxergar as coisas que estão ao teu redor. Por isso nós temos dificuldade. A gente olha para o lado, a gente vê, puxa, mas o irmão recebeu uma bênção essa semana, ou o irmão conseguiu comprar tal coisa, por que comigo está tão diferente? Eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus não se lembra mais de mim, aquela promessinha que Ele fez há muitos anos atrás, acho que passou. E muitas vezes a gente deixa com que o nosso espírito se envelheça. A gente deixa com que aquelas ações de Deus esmureçam o nosso coração. A gente fica triste. A gente não tem ânimo, não tem alegria para continuar nessa caminhada. Agora Caleb diz uma coisa interessante. Verso número 11, eu estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés enviou, qual era a minha força. Irmãos, Moisés não deixou com que o seu espírito envelhecesse, Moisés não deixou com que as circunstâncias em volta da sua vida tirasse, irmãos, a alegria, a força do Senhor na sua vida. Ele não deixou com que as coisas que estivessem ao seu redor, o desânimo dos 10 que foram lá visitar a terra, aquelas pessoas que ficaram tristes, ele falou, não, eu vou perseverar do Senhor, eu vou prosseguir, Deus vai me abençoar. E isso faz a diferença na nossa vida, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desistindo. O meu povo padece. Por quê? Por falta de conhecimento. Então você pediu hoje, e Deus tem que te dar amanhã. Pode até te dar, mas normalmente não é assim. Não é a forma de Deus trabalhar no contexto geral. Ele pode até fazer, mas Deus, Ele trabalha no nosso coração. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas dentro da gente que precisam ser tratadas. O William falou aqui uma coisa interessante.
Precisamos ser tratados do medo. Precisamos ser tratados da ansiedade. Precisamos ser tratados das frustrações dessa vida. Então, o Pai não te dá a promessa, a bênção. O Pai não realiza o seu propósito, porque Ele está trabalhando essas coisas dentro de nós. Olha como você era ontem, e olha como você é hoje. Olha como os conflitos que você enfrentou alguns anos atrás, você hoje parece que os encara de uma forma diferente. Por quê? Porque isso é o trabalhar do Senhor na sua vida. Isso é Deus realizando dentro da gente aquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente não enxerga aquilo que eu fui e aquilo que eu estou sendo hoje. Quantas coisas que a gente olha para o nosso passado e fala assim: meu Deus, eu fiz tal coisa. A gente se envergonha daquilo que a gente fez. Mas hoje a gente olha e a gente começa a ver como Deus foi bom. Porque Deus permitiu com que você crescesse. Deus permitiu com que você fosse uma pessoa diferente nos dias de hoje. Caleb nos mostra que ele não perdeu a força para guerrear. Irmãos, Caleb diz: olha, eu estou com a mesma força para sair, para entrar, para tomar aquilo que o Pai, aquilo que Moisés me prometeu, que é aquela terra de Hebrom. Ele tinha recebido uma promessa de receber Hebrom, e ele disse: olha, não é a idade que vai me fazer retroceder, não vai ser a idade que vai me fazer olhar para os lados, mas eu estou pronto para guerrear. Irmãos, quando uma pessoa para de guerrear, ela morre. Por isso que o Espírito de Deus, ele tem falado constantemente a você e ao meu coração, que nós não podemos parar de guerrear, não podemos parar de olhar, que estamos diante de um inimigo que quer fazer você parar. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades do ar, contra os inimigos que tentam investir contra a sua vida. Querem fazer você parar, querem fazer você desistir, querem fazer você parar de orar, de buscar a presença do Senhor. Quantas vezes acontece com você e acontece comigo? Nós somos tentados a olhar para trás, somos tentados a cruzar os braços e dizer: Deus esqueceu de mim, Deus não quer nada comigo, para que eu vou orar? Uma quinta-feira de oração, vou lá e não acontece nada, vou lá. O problema, meu irmão, não é esse. O problema é que quando você para de orar, o inimigo sobressai sobre você. Você quer ver um exemplo bem claro sobre isso? Abra comigo. Êxodo capítulo 17, verso número 8. Olha o que diz aqui Êxodo 17, capítulo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ao monte. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia quem? Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou, e Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Parou de levantar tua mão, parou de orar, o inimigo vai prevalecer sobre a sua vida. Parou de buscar Deus, o inimigo vai sobressair sobre os seus negócios. Você olha para Moisés. Será que Moisés era o mais importante? Não. Você olha para Arão, para Ur. Será que Arão e Ur eram os mais importantes? Não. Você olha para Josué, que estava guerreando, ele era o mais importante? Não. Todos eram importantes. Não era um em especial. Todos estavam em conjunto, como uma igreja que ora, como um corpo que está intercedendo contra o adversário. Sabe por que você não está tendo mais vitórias na sua vida, irmão? Você está baixando teus braços. Você está desistindo da caminhada. Irmão, nós estamos numa guerra. Você acha que o teu adversário, ele dorme? Ele não dorme. Ele avalia a tua vida, ele vê as tuas fraquezas, ele vê as tuas palavras que dão abertura para ele agir. E quando eu vejo Caleb falar essas coisas, estou aqui 45 anos, estou na mesma força, estou orando, estou batalhando, estou guerreando. Um homem que não desistiu nos seus dias. Por isso Deus abençoou a vida dele. Por isso a promessa de Deus veio de encontro à vida dele. Eu não estou dizendo que a sua vai chegar com 45 anos, irmãos. Eu estou dizendo que ela vai vir no tempo do Senhor. Eu não sei qual é o tempo de Deus, mas eu sei que o Senhor não mente, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele falou um dia. Saiba esperar na sala de Deus. O médico dos médicos está ali pertinho. Na sala de Deus Ele não desistiu de você. O tempo é um trabalhar do Senhor dentro de você. Caleb venceu porque ele tinha amigos. Qual era o principal amigo dele? Quem era? Josué. Caleb venceu porque ele tinha amigos como Josué.
Sabe aqueles outros 10 que desanimaram o povo? Ah, ali tem gigante, ali a gente não vai chegar, ali tem cidades fortificadas. Josué olhava para Caleb, Caleb olhava para Josué, e os dois falavam: nós vamos chegar lá, Deus vai abençoar, Deus vai nos dar força. Irmãos, você não vai chegar em lugar nenhum se você tiver amigos que vai desanimar você. Você não vai chegar a lugar nenhum se a pessoa chegar diante de você e falar: ih, mas isso aí não vai dar certo não. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa, minha irmã. Ih, esse negócio aí eu já conheço. Isso não vai dar nada não. Caleb olhava para as dificuldades e Josué dizia: Caleb, vai fundo. Caleb, fica firme. Caleb, nós vamos chegar lá. Caleb, não desanima. Caleb, não olha para trás. Caleb, olha para frente. Caleb, vai de encontro. Caleb, a tua promessa vai chegar. Caleb, Caleb, vai com a tua força. Caleb, não para de orar. Caleb, não para de se render. Caleb, continua presente. Caleb, gente que vai te animar. Você vai conquistar a sua vitória. Gente que está do teu lado, que tem a unção de Deus na sua vida. Deus que está sempre usando pessoas para te levantar, para te fazer um homem, uma mulher de Deus. Não é porque não aconteceu ontem, não aconteceu hoje, está demorando sim, mas a hora de Deus vai chegar, irmão. Não importa quantos anos. Seja um homem que levanta, seja um homem que abençoa. Não seja daqueles 10 que só vê dificuldade. Não seja daqueles 10 que só vê problemas. Seja um Josué, seja um Caleb. Homens que enxergam e acreditam no impossível. Você acha que Deus mudou? Eu vejo gente falar assim: mas não sei, parece que Deus operava no passado mais do que hoje. As igrejas que eu frequentava havia mais unção, mais graça. Gente, Deus não mudou. O problema está em nós. Paramos de buscar a Deus, paramos de orar, paramos de guerrear. Não deixe o seu sonho sepultar nessa noite. Não deixe os seus sonhos ficarem pelo caminho. Você vai falar assim para mim: pastor, está difícil. Aí eu pergunto para você: qual é o homem de Deus da Bíblia que não teve uma caminhada difícil? Foi fácil para eles? Não foi. Jesus disse que no nosso tempo, no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Quando ele fala tem de bom ânimo, ele está falando assim: olha, para de olhar para os problemas. Tem de bom ânimo. Olha as coisas que podem se materializar diante de você. Olha para as realidades que estão sobre a tua vida, que podem acontecer a cada momento. Tem bom ânimo. É o que a gente precisa para esses dias. Caleb não deixou com que a sua fé esmorecesse. Ele cria naquele Deus que prometeu. Agora há algo aqui muito importante que eu quero que você se atente. Muita gente não faz isso, por isso não recebe. Preste atenção. Verso 13. O que diz aqui? Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão em herança. Pastor,
Mas ele já tinha recebido a promessa. Por que ele não foi lá? Ele estava ali pertinho de Hebrom. Ele podia pegar os seus homens e falar: vamos lá conquistar Hebrom, vamos lá tomar posse da terra. Mas ele não foi. Sabe por quê? Porque ele estava esperando a bênção do seu líder. Preste atenção. A bênção do líder, a bênção do Senhor. Não há Hebrom sem a bênção de Josué. Nós muitas vezes queremos resolver do nosso jeito. Vamos lá, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, e de repente você vê que a porta se fecha, as coisas não acontecem. Você orou diante de Deus, você entregou nas mãos do Senhor essa situação, para que Deus falasse ao teu coração e você sentir paz quando você orou. Muitas das realidades da nossa vida não acontecem porque nós não pegamos a bênção na nossa vida. Não há conquista sem a bênção do Senhor. Você tem orado pela sua casa? Você tem abençoado o seu veículo, os bens que você tem? Você tem esperado no Senhor? Quando necessitamos, a palavra do Senhor, ela nos revela que Caleb não saiu daquele lugar enquanto não recebeu a bênção de Josué. Você vai viajar, você pede para o teu líder vir orar por você? Você vai para tal lugar, você pede orientação do seu líder? Ô pastor, eu sei de tudo, Deus está comigo, não vai acontecer nada comigo. Muito bem, então vá, faça do seu jeito, e aí lá na frente você se frustra. Nada acontece. Caleb sabia que ele não poderia conquistar aquela terra sem a bênção de Josué. Eu quero nessa noite trazer uma meditação para você. Muita coisa está mudando nas igrejas. Muitas coisas estão acontecendo no nosso meio. Mas irmãos, a palavra não muda. A palavra é a mesma. As igrejas podem ser diferentes, mas a palavra, ela não muda. Não faça nada sem orar a Deus. Essa é a lição que eu aprendo. Não faça nada sem colocar diante de Deus os propósitos que você tem feito esses dias. Porque a sua vida já não pertence mais a você, mas pertence a Ele. Você um dia deu a sua vida para Jesus. E
como é que eu posso tomar de volta? Se eu entreguei minha vida para Ele, é Ele que está cuidando de mim. Aí ele olha lá do céu, Deus olha lá do céu e fala assim: você não quer a bênção? Então vai, caminha do seu jeito. Aí a gente sofre, a gente padece, porque a gente não está entendendo que sem oração, sem entrega, não tem promessa. Irmãos, entra na sala de espera de Deus e escolha o Kairós do Senhor. Escolha o tempo de Deus. Pode estar difícil, pode estar demorando, mas aquela é a sala que o Senhor preparou para você. Ali Ele vai te atender. Ali Ele vai abrir as portas para você. Ali Ele vai fazer o propósito dEle na sua vida. Mas você não pode abrir mão disso. Não abra mão do tempo do Senhor na sua vida. Não se deixe influenciar pelo tempo do mundo. Porque o tempo do mundo nos espreita, irmãos. O tempo do mundo tenta fazer você correr para lá, correr para cá, que só vai te trazer cansaço, só vai te trazer dor de cabeça, só vai te trazer crises existenciais dentro de você. Quando a gente não entende que Deus te chamou para um grande propósito, e esses propósitos não saem do coração humano, esses propósitos saem da presença do Senhor para a tua vida. Aleluia. Caleb venceu. Oh, aleluia. 45 anos, irmãos. Imagina aquele homem, 85 anos. Não, que a idade não vai me fazer parar, não. Eu vou em frente. O Senhor será comigo. Olha o que ele diz, verso 12, parte final. O Senhor porventura será comigo para desapossar, como prometeu. Ele não subiu aquele monte de Hebrom sozinho. Ele subiu com o Senhor. Porque quando você vai com Deus na frente, irmão, não tem inimigo que se levanta diante de você. Quando o Senhor vai contigo nas caminhadas dessa vida, igreja, não há impedimentos para a sua vida. É Deus que vai te trazer força. É Deus que vai renovar o teu coração. É Deus que vai te levantar nesse tempo de guerra. É Deus que vai fazer você um vencedor nesses dias. É o Senhor que vai estar na frente com uma espada de fogo diante de você. Porque você é um soldado. Você foi um eleito pelo Senhor. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você foi chamado para ser um vencedor. Mas se você não guerrear, você vai morrer. Toma a tua espada nessa noite. Toma a tua espada. Olha para aquele monte que está querendo te vencer. Olha para aquela dificuldade que está querendo se levantar diante de você e fala: olha, você já subiu muito, mas agora é minha vez. Agora o Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: o Senhor vai na tua frente. O Senhor vai na tua frente. Aleluia. Ele é Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Ele é Deus.
Levante tuas mãos essa noite. O inimigo não vai prevalecer sobre você. O gigante pode levantar, mas levanta para cair. Deus quer te dar vitória nessa noite. Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Você como soldado do Senhor. Você como guerreiro de Deus. Eu quero te chamar a vir aqui à frente, enquanto o louvor estiver adorando a Deus. Prepara teu coração, que se você se levantar, acredite, coisas vão mudar na sua vida, coisas vão acontecer na sua casa, na sua família e a realidade que você vive. Amém?